Muito boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez nós temos o privilégio de estar juntos. Estamos reunidos numa quarta-feira. Hoje é dia 16 de dezembro, o tempo voa, não é? E neste dia nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos cantar, vamos orar, vamos sentir que somos um em Jesus Cristo. Vamos curvar a cabeça e adorar ao Senhor em oração. Ó Senhor nosso Deus, é grande o nosso privilégio de sermos o Teu povo. É grande o privilégio de sermos o rebanho do Teu pastoreio. E é exatamente por isso que nós estamos aqui juntos como povo Teu, para Te adorar, para Te louvar, para apresentar a Ti a nossa súplica, para Te rendermos graças. Mas nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser acalentados por Ti. E nós Te adoramos, suplicando-Te que Tu nos abençoes nestes momentos de culto. Que o Teu Espírito atue entre nós, fazendo com que nós Te adoremos em espírito e em verdade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar. Eu convido os irmãos e as irmãs a cantarmos juntos este próximo cântico. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte e gozo senti dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vive hoje na luz. Sempre submisso, quero viver Sua bondade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus veio salvar. Canta
estar juntos, é tão bom cantarmos juntos, é tão bom também fazermos juntos a leitura do texto bíblico. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para lermos o texto que vai ser disponibilizado. É um texto que contém versículos esparsos do Salmo 124. Eu vou repetir. São versículos que estão no Salmo 124. Vamos ler juntos? Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Os irmãos e as irmãs meditaram nas palavras que nós lemos do Salmo 124? Elas foram baseadas naquela experiência histórica do povo de Israel quando saiu do Egito e o povo então foi perseguido pelos exércitos de Faraó. E aí então o povo estava numa encruzilhada, atrás o exército de Faraó e à frente as águas do Mar Vermelho. E Deus atuou poderosamente. E o povo foi liberto. É disso que fala o Salmo. Foi disso que nós nos lembramos na leitura desse texto. Vamos ser inspirados agora por mais um cântico. E eu convido os irmãos e as irmãs a cantarem juntos. Vamos soltar a voz com alegria, vamos cantar juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. Oh, oh, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares,
Inspirados por este cântico, vamos também ter um momento de oração, de gratidão. Vamos apresentar ao Senhor a nossa súplica. E eu quero destacar que nós temos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal nesta semana que estamos vivendo. Eu vou destacar os nomes dos irmãos e das irmãs. No dia 14, foi a nossa querida irmã Giovana Brizotti, que trabalha com GTI. No dia 15, nós tivemos o Ricardo Tché. E também no dia 15, um casal completou 2 anos de vida conjugal. A diaconisa Rosa e o presbítero Orlando de Souza Melo. No dia 16, foi o aniversário do Claudinei Donato de Oliveira. E também 2 casais estão completando mais um ano de vida conjugal. A Karina e o Regis Córdova da Silva, 14 anos. E a Nair e o José Carlos Soares, 27 anos de vida conjugal. No dia 17, nós tivemos 3 irmãos que completaram mais um ano de vida. O Bruno Vasconcelos Ramos, o Silas Rodrigues e a Loide Bioto Camargo. No dia 18, foi o Gabriel Freire Bianchi que aniversariou. No dia 19, foi a Camila Fernandes Nascimento. E fechando esta semana, no dia 20, nós vamos ter 4 aniversariantes. A Cristina de Barros, a Isabelle Forte Foltran, a Julie Cristine Melo de Bourlegat, que vive lá na França, a netinha do presbítero Orlando. E ainda no dia 20, a nossa irmã Luísa Rudmer Gonçalves. Vamos curvar a cabeça, vamos apresentar ao Senhor a nossa súplica e vamos render graças. Bendito Deus, nosso Pai, acabamos de ler nomes de irmãos queridos que nesta semana estão completando mais um ano de vida conjugal. Nós reconhecemos, ó Deus, que na nossa vida nada acontece por acaso, mas Tu sustentas a nossa existência. E é por isso que nós Te rendemos graças por estes irmãos, por estas irmãs, e suplicamos que a Tua bênção continue sobre cada um deles durante toda a sua existência. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos humildemente, buscando socorro que vem de Ti. Nós nos sentimos como o salmista que compôs o Salmo 121. Nós olhamos para os montes das nossas agruras, os montes dos nossos problemas, os montes das enfermidades, os montes da tristeza, e nós nos sentimos diante de tantos montes, incapazes, impotentes, mas exatamente quando olhamos para os montes, dá, ó Deus, que possamos ter a mesma experiência do salmista do passado, e que olhando os montes que dificultam a nossa jornada, que todos nós possamos repetir com fé: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que a nossa fé de que o nosso socorro vem de Ti nos fortaleça nesta hora. E quaisquer que sejam as dificuldades e tristezas, nós possamos olhar para o alto e contemplar o Teu amor e a Tua misericórdia, e que o nosso coração se encha de paz, porque confia em Ti.
nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. E vamos cantar mais uma vez. Eu gosto muito de cantar, gosto muito de música, e é tão bom quando a gente canta. Vamos cantar juntos, vamos entoar juntos mais um cântico. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha Chegou a hora de a gente ler a Bíblia, ler o texto no qual nós iremos meditar nesta hora. Eu convido os irmãos e as irmãs para a leitura do texto que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14, e nós vamos ler os 15 primeiros versículos. Vou repetir. Êxodo, capítulo 14, os 15 primeiros versículos, que dizem assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairode, entre Migdol e o Mar Vermelho.
perto de Baal-Zefor. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu o derrotarei com o seu exército, mostrando assim o seu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. E ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que o faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairode e de Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que é que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Que o Senhor nos abençoe agora no estudo deste texto da sua palavra, que é profundamente atual para todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo está passando rapidamente e nós estamos, mais uma vez, no final de um ano. E é aquela época em que nós costumamos parar um pouco, olhar para o passado e olhar em direção ao futuro. É uma época em que nós examinamos o que está ficando para trás e o que temos à frente. E há um ano, nós estávamos na mesma situação. Nós encerrávamos o ano de 2019 e nos preparávamos para adentrar o ano de 2020. E quando nós começamos este ano de 2020, tudo transcorria até que, de repente, a partir de março, houve uma mudança radical. E nós estamos tendo um ano que nunca imaginávamos que fôssemos ter. E nesta hora, nós queremos convidar os irmãos e as irmãs para uma avaliação, para um balanço. Queremos convidar os irmãos e as irmãs para avaliarem como é que foi a nossa caminhada
neste ano de 2020. E as perguntas que nós fazemos a cada um de nós são estas: como foi a nossa jornada neste ano que estamos concluindo? Como é que nós estamos encarando o ano que temos pela frente? Como foi que nos portamos diante do desafio da Covid-19? Como é que nós esperamos proceder diante das dificuldades de toda a ordem que teremos de enfrentar em 2021? Pensando nessas perguntas, convido agora a todos para que examinemos mais de perto o texto do Antigo Testamento que nós acabamos de ler. Trata-se de um texto em que o povo de Israel estava numa situação que era muito parecida com a nossa. Por isso, é um texto que pode lançar luzes para a nossa situação. É um texto que pode nos ajudar a viver na situação que estamos vivendo. A passagem que nós lemos fala de um povo. É o povo israelita. Era o povo formado pelos descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. De acordo com a Bíblia, eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças. Era, portanto, um povo numeroso, um povo muito grande. E esse povo tinha tido uma grande experiência. Esse povo tinha sofrido os horrores da escravidão durante muito tempo. Esse povo tinha clamado a Deus, suplicando a libertação. E esse povo tinha sido libertado fantasticamente pela atuação de Deus através do seu servo Moisés. Mas depois desta fantástica vitória, aconteceu um novo problema. Os israelitas saíram do Egito, caminharam pelo deserto e chegaram até o Mar Vermelho. Foi exatamente nesse momento que o rei do Egito arrependeu-se de ter permitido que aquele povo saísse, que os israelitas deixassem o Egito. E o faraó preparou todo o seu poderoso exército e marchou contra o povo de Israel. Mal comparando, assim também aconteceu conosco, com a chegada da pandemia, não é? De uma hora para outra, tudo mudou para os israelitas. Logo depois da grande libertação, eles estavam ameaçados pelas tropas militares do poderoso faraó do Egito. Na nossa existência acontece a mesma coisa. Depois que nós temos grandes vitórias, sobrevêm os problemas. Após grandes sucessos, surgem novos desafios. Não tenhamos ilusão, ninguém escapa disso. Ninguém vive somente colecionando triunfos. Ninguém está isento de agruras. Na verdade, os israelitas estavam diante de um problema que parecia não ter solução, exatamente como a nossa pandemia. À frente deles estava o Mar Vermelho e atrás vinham as tropas do Egito. A Bíblia afirma que o rei do Egito mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. E ele atacou os israelitas com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores. E ele saiu atrás dos israelitas com seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros.
O Egito era a maior potência militar daquele tempo. Mal comparando novamente, o Egito era como os poderosos Estados Unidos do nosso tempo. Diante disso, os israelitas estavam realmente perdidos, estavam realmente apavorados. Não tinham como escapar. À frente, o mar intransponível. Atrás, o exército do faraó do Egito, invencível. Muitas vezes essa situação se repete na nossa vida. São muitas as ocasiões em que nós olhamos para todos os lados e chegamos à conclusão de que estamos irremediavelmente perdidos. Muitas vezes nós ficamos desiludidos e chegamos então à conclusão de que estamos derrotados. Pois bem, foi nesse momento de extrema dificuldade que os israelitas apresentaram uma reação, um comportamento. No momento em que eles não tinham mais nenhuma saída, os israelitas se dirigiram a Deus e também se dirigiram a Moisés. Eles falaram com Deus e falaram com Moisés. Eles disseram coisas para Deus, mas também disseram coisas para Moisés. Em primeiro lugar, o texto bíblico apresenta o comportamento dos israelitas diante de Deus. E o texto bíblico diz assim: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Aquela não era a primeira vez que os israelitas gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 2, quando os israelitas estavam sendo escravizados, eles também gritaram pedindo o socorro de Deus. Os israelitas reconheceram que precisavam da ajuda de Deus. Eles não tinham como resolver as suas dificuldades sozinhos. Eles dependiam do Senhor. Essa foi a primeira reação, a conversa com Deus. Mas, em segundo lugar, o texto bíblico apresenta também o comportamento dos israelitas em relação a Moisés. E eles disseram para Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos lá no Egito? Veja o que você fez, nos tirando de lá. Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Estas palavras merecem a nossa atenção. São palavras reveladoras. São palavras que mostram como é que os israelitas estavam se sentindo. Eles estavam perdidos, não havia mais nenhuma saída. Eles seriam massacrados no deserto, seriam mortos pelas tropas militares do faraó. Mas estas palavras mostram também que eles estavam querendo encontrar alguém que fosse o culpado pelas suas desgraças. Eles queriam saber de quem era a culpa por aquela situação.
Na hora da dificuldade, as pessoas não enxergam direito, os israelitas também não entenderam nada direito, e os israelitas encontraram com muita facilidade um culpado. O culpado era Moisés. Fora Moisés quem os trouxera para morrer no deserto. E além disso, essas palavras dos israelitas servem para revelar mais uma coisa. Elas revelam que os israelitas achavam que o passado tinha sido melhor do que o presente. Por mais incrível que possa parecer, naquele momento de dificuldade, eles estavam sentindo saudades do tempo em que eram escravos lá no Egito. Eles sentiam saudades da época em que eram oprimidos pelos egípcios. Era mais ou menos como se eles dissessem assim: ah, bons tempos aqueles em que nos chicoteavam, bons tempos aqueles em que nos obrigavam a trabalhar como escravos, bons tempos aqueles em que os egípcios matavam os meninos que nasciam do nosso povo. Absurdo, não é? Mas muitas vezes nós somos semelhantes aos israelitas. Quando nós temos dificuldades, nós nos lembramos de Deus. Quando temos problemas, nós clamamos ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós também ficamos procurando culpados pelas nossas desgraças. E nós sempre acabamos achando alguém que é o responsável pelo nosso sofrimento. Mas daí a gente deve perguntar, né? E Deus? Onde é que estava Deus em toda essa história? O que foi que Deus fez? Como é que Deus agiu? E o texto bíblico diz também duas coisas a respeito de Deus. A primeira está nos primeiros versículos que nós lemos. E eles dizem assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairode, entre Migdol e o Mar Vermelho. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. Vamos prestar atenção nessas palavras. São palavras surpreendentes. São palavras que indicam que Deus estava no controle total da situação. Nada estava acontecendo por acaso. Nada escapava ao domínio do Senhor. Ao verem as tropas do faraó, os israelitas pensavam que estavam completamente perdidos. Parecia que eles estavam andando sem rumo, perdidos no deserto. Parecia que não havia saída alguma, com o mar à frente e os egípcios atrás. Entretanto, tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. Através daquela situação crítica, Deus iria dar uma demonstração do seu poder, derrotando as tropas do faraó. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que o texto diz a respeito de Deus está no final dos versículos que lemos. Dizem assim: o Senhor disse a Moisés:
Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Era muito estranha aquela ordem de Deus. Parecia uma ordem totalmente absurda, impossível de ser cumprida. Deus estava ordenando que os israelitas caminhassem para frente. Mas à frente estava o Mar Vermelho. À frente não havia caminho nenhum. Era impossível avançar. No entanto, foi onde não havia caminho que Deus abriu um caminho. Foi onde não existia mais nenhuma saída que Deus fez surgir uma saída para o seu povo. E todos nós conhecemos o resto da história. Foi um dos mais fantásticos milagres que aconteceram narrados nas Escrituras Sagradas. Deus fez o Mar Vermelho se abrir. Os israelitas o atravessaram sem molhar os seus pés. E depois Deus fez perecer o exército do poderoso Faraó debaixo das águas do imenso mar. Deus procede da mesma maneira conosco. Quando nós nos sentimos perdidos, nós precisamos aprender que existe um Senhor que tem o controle da história. Quando nós não vemos nenhuma saída, precisamos confiar que Deus é capaz de fornecer um novo caminho para nós trilharmos. Foi assim que aconteceu com os israelitas. E eu afirmo, Deus é o mesmo. E é da mesma maneira que Ele age na nossa vida. Vou caminhar para terminar esse estudo. Eu sei que todos nós temos problemas. Todos nós passamos por dificuldades. E é assim que a gente se encontra neste final do ano de 2020. Foi assim também com a família israelita, quando saiu lá da escravidão no Egito. Os israelitas olhavam para a frente, na frente estava o Mar Vermelho, não havia como avançar, não havia saída pela frente. Eles olhavam para trás, estavam as poderosas tropas do exército de Faraó, não havia como recuar, não havia nenhuma saída para trás. Os israelitas clamaram a Deus e reclamaram a Moisés. Pediram a ajuda do Deus, o Senhor, embora imaginassem que não existisse nenhuma solução para o seu problema. Mas Deus, eu vou repetir, estava no controle de toda a situação e ordenou que o povo caminhasse à frente. E o povo obedeceu, avançou. E à medida que o povo avançou, um caminho se abriu, onde não existia caminho nenhum. Meus irmãos e minhas irmãs, essa história traz uma preciosa lição para a nossa vida neste final de ano de 2020. E a lição que eu quero deixar e extrair desse texto é exatamente esta. A única saída é caminhar para a frente, com fé na providência divina. Existe um hino do nosso cenário que diz exatamente isso.
Eu sei que todos conhecem e gostam de cantar. As palavras desse hino dizem assim: as tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, folgo em que seja assim. Teus são os meus poderes, a minha vida, em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas, e é tudo bom se for do teu querer. E a última estrofe conclui: as tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho. Foi essa a experiência do povo de Israel na travessia do Mar Vermelho. Deus dirija o nosso destino como dirigiu o destino daquele povo. Não houve acasos, não existem acasos. O grande Pai vigiava o caminho do povo de Israel. O grande Pai vigia também o nosso caminho. Eu convido a todos para cantarmos juntos, mas com muita fé, com muita convicção, este hino cuja letra nós acabamos de destacar. Vamos cantar, que Deus dirige a nossa vida. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, fogo em que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas, é tudo bom se for do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, gravadas em sangue eterno de cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus ergueitas sempre intercedendo, as santas mãos não perdem nunca em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho,
seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Em breve entrou na cidade eterna, eu louvarei meu guia Salvador. Pois é, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um encontro. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando da vida dos irmãos e das irmãs, ainda que virtualmente. Mas na esperança e na certeza de que ainda vamos nos reunir presencialmente, com a graça de Deus. Vamos terminar o nosso culto fazendo juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Amém.